juntos para nós celebrarmos a Deus em um tempo tão especial como esse. Poder estar aqui na Vida Nova é sempre um presente. Minha gratidão sempre ao apóstolo Willi. Fiquei muito feliz e surpreso em rever pastor Jamiel Lopes, que é uma grande autoridade da nossa nação no ensino da palavra de Deus, autor também na nossa casa publicadora. Tenho a alegria de prefigurar com ele, embora ainda não tinha estado com ele pessoalmente, o time de professores da Academia de Pregadores, e poder rever o senhor, o pastor que está com o senhor, é um grande privilégio. Minha reverência e consideração ao senhor. Falar próximo do senhor é um privilégio e uma grande responsabilidade. Que Deus continue abençoando o senhor sempre. Eu gostaria de deixar uma palavra de Deus com vocês esta noite. Você está com a sua Bíblia aí? Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 11. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 11. E eu gostaria de ler com você alguns versículos nesse capítulo. Enquanto você encontra aí, eu estou ainda com os meus livros ali. Boa parte de vocês, eu sei que tem os documentários sobre história do cristianismo e geografia bíblica, e também a enciclopédia da vida dos personagens bíblicos. Se você ainda não tem, essa é uma ferramenta que você pode adquirir, vai te ser muito útil no seu tempo de estudo da palavra de Deus. É uma obra que eu levei mais de 7 anos escrevendo ela, são quase 500 páginas. Então é aquele livro que você recorre na hora que está lendo um texto da Bíblia. Você está lendo, por exemplo, sobre João Batista. Você vê que na letra J, às vezes tem 10, 15, 20 páginas te explicando a vida de um único personagem da Bíblia, uma ferramenta que vai servir muito. Na última vez que eu estive com vocês, eu trouxe uma obra que saiu agora recentemente, que é o Manual Bíblico Expositivo sobre as Parábolas de Jesus. Se você ainda não tem essa obra, eu lhe recomendaria adquiri-la hoje. 1/3 dos ensinos de Jesus foram em parábolas, 1/3, 42 parábolas ao todo. A grande maioria delas dentro de um contexto cultural muito diferente do nosso. Tem a questão da diferenciação do sentido das palavras no nosso idioma e no grego bíblico, grego koiné, que é utilizado para a inscrição original de muitas das parábolas. Tem sempre um exemplo que eu gosto de citar sobre essa questão da importância da compreensão desses termos, que é a parábola do rico insensato. Um homem que é um fazendeiro, tem um celeiro, mas a colheita que está vindo é muito maior do que o celeiro dele comporta, e então ele vê que ele precisa construir um celeiro maior. E quando a sua logística está pronta, ele diz à sua alma: alegra-te, regala-te, porque o futuro está resolvido, você tem comida para muitos anos. Só que a voz do Senhor para ele foi: louco, essa noite pedirão a sua alma, o que você tem preparado para quem será? A loucura dele era ser rico? Não. A loucura dele era ser previsível em relação à organização pessoal? Não. Uma das formas da gente compreender a loucura desse homem é que o termo grego que Jesus utiliza ali na frase, essa noite pedirão a sua alma, a ideia de pedir ali, no grego era a ideia de apaitousin, era a ideia de requerer. Era um termo utilizado na época de Jesus para devolução de empréstimo. Se você pegasse algo emprestado com alguém, na hora de requerer, de tomar isso de volta, o termo utilizado para devolução de empréstimo é o mesmo termo que Jesus utiliza quando ele conta essa parábola: requererão a sua alma, pedirão a sua alma de volta. Uma das loucuras daquele homem foi achar que a vida pertencia a ele, que ele tinha o controle dela. Ele nunca havia percebido que a vida é só um empréstimo, que a qualquer momento o proprietário dela toma de volta. Então são questões que na hora da gente compreender as parábolas, há muitos detalhes. Tem um exemplo sempre que eu gosto de citar. Por muito tempo eu pensei e até preguei que as 10 virgens em Mateus 25 representavam a igreja. A questão é, quem eram as 10 virgens no contexto geral cultural da época? Eram acompanhantes da noiva que tinham a missão de cuidarem da noiva, prepararem ela para o casamento e iluminarem o cortejo nupcial da casa da noiva até a casa do noivo, que era onde o casamento judaico acontecia. Se as 10 virgens não eram a noiva, então elas não representam ali a igreja, dentro daquela analogia. A pergunta é, quem então as 10 virgens representam na interpretação correta daquela parábola? Então são questões que na hora de você entender uma parábola e estudar sobre ela, vão te ser muito úteis. Se você é alguém que ama entender e estudar a Bíblia, essa ferramenta vai te servir demais. São mais de 300 páginas,
explicando e comentando todas as 42 parábolas de Jesus. E esse fim de semana chegou para mim o meu mais novo livro, faz parte do Manual Bíblico Santorini. A coleção do Antigo Testamento já saiu e eu tive a alegria de ser o escritor dos 12 livros dos profetas. Meditação dia, nada disso. Eu estou falando sobre um tempo do Brasil de salvação. Estou falando sobre um tempo do Brasil que a gente não veja nenhuma estrutura de impunidade acontecendo, seja em que segmento for. Um tempo sobre o Brasil onde as pessoas voltem a respeitar uns aos outros, a temer a Deus. Onde haja credibilidade sobre a igreja, onde haja credibilidade sobre todas as estruturas sociais, para que a gente possa não apenas dizer com palavra, mas ver na prática que o Brasil é um país que respeita e pertence ao Senhor Jesus. Nós precisamos de uma transformação sobre essa nação, precisamos orar por isso. O contexto dos profetas menores vivencia, por exemplo, nos dias de Miqueias, essa realidade. Tempos, por exemplo, como Amós, livro de cartão, crédito ou débito, parcelar se for preciso, sem juros, adquirir por Pix. Se você já tem e desejar abençoar alguém, presentear um amigo, parente, patrão, vizinho, alguém que você está evangelizando, vão ser literaturas que vão servir a você, abençoar a sua casa e quem for alcançado por elas. Você me entendeu aí? Diga amém. Vamos lá, João capítulo 11, João capítulo 11, eu gostaria de ler com você a partir do versículo 1, João capítulo 11, a partir do versículo 1. Você achou? Diga amém. Estava enfermo certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Essa Maria, cujo irmão agora estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com bálsamo e lhe enxugou os pés com os cabelos. Mandaram as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está enfermo. Quando Jesus ouviu isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Jesus amava Marta, sua irmã, e a Lázaro. Porém, quando ouviu dizer que Lázaro adoecera, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: voltemos para a Judeia. Verso 17. Quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido sepultado. Betânia estava a cerca de 15 estádios, aproximadamente 2-3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham vindo visitar Marta e Maria para consolá-las acerca de seu irmão. Ouvindo Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas ainda agora sei que tudo o que pedires a Deus, Ele te concederá. Disse Jesus: teu irmão vai ressuscitar. Disse Marta: eu sei, Senhor, na ressurreição do último dia. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E se você pode, diga amém. Quem está com a sua atenção voltada para a palavra de Deus, diga graças a Deus. Essa família aqui, ela é uma família muito especial dentro da narrativa dos evangelhos. A sensação que temos falando sobre Marta, Maria e Lázaro é que havia um vínculo muito próximo, uma proximidade muito sincera e verdadeira entre Jesus e esses 3 irmãos. É muito curioso que apenas 3 vezes, a Bíblia vai nos falar alguma coisa sobre Marta, Maria e Lázaro. A sensação que temos é que há muitos textos que nos falam sobre eles, por causa da proximidade que há a sensação de que eles construíram e tiveram com Jesus. Mas apenas 3 textos falam sobre esta família. O primeiro deles está em Lucas capítulo 10, aquele contexto em que a Bíblia diz que Jesus, passando por Betânia com os seus discípulos, eles vão até a casa de Lázaro e Marta vai recepcioná-lo. Marta vai para a cozinha preparar alguma coisa para o Senhor e os seus discípulos, e a Bíblia diz que Maria ficou aos pés de Jesus. Maria ficou aos pés de Jesus, aproveitando, desfrutando da bênção daquele momento. E então a Bíblia diz que Marta vem e pede ao Senhor para que Maria pudesse auxiliá-la,
o Senhor olha para ela e fala assim: Marta, Marta, você anda agitada, preocupada, envolvida com tanta coisa, e não está percebendo que uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta parte não lhe será tirada. Essa é a primeira vez que a Bíblia fala alguma coisa sobre essa família. A segunda vez é João capítulo 11, texto que nós lemos esta noite, que fala sobre a enfermidade, a morte e a ressurreição de Lázaro. E a terceira e última vez que a Bíblia fala alguma coisa sobre essa família, sobre Marta, Maria e Lázaro, é João capítulo 12, que a Bíblia fala sobre Lázaro agora já ressuscitado, estando com Jesus, e a Bíblia diz que Marta servia a eles, e a Bíblia diz que Maria vem com um nardo puro, com um unguento, e ela oferece aquilo como um símbolo de adoração sincera, manifestando a sua lealdade e o seu coração espontâneo para com Cristo. É muito interessante nós compreendermos que nesses três relatos há uma progressão, um desenvolvimento do relacionamento que essa família tem com Jesus. E eu gostaria de propor a vocês esta noite uma construção de raciocínio a partir desses três momentos que Marta, Maria e Lázaro estiveram com Cristo. A primeira ocasião, Lucas capítulo 10, é muito interessante. Primeiro, é interessante nós compreendermos um detalhe aqui geográfico. Jesus ele nasce em Belém, ele cresce em Nazaré. Com 30 anos de idade, muda-se de Nazaré para Cafarnaum, mora em Cafarnaum no período do seu ministério, e grande parte do seu ministério vai ser desenvolvido não apenas na Galileia, mas também na região de Jerusalém. Quando você lê na Bíblia que Jesus está em Jerusalém, havia dois caminhos para você chegar em Jerusalém. Primeiro, passando por Samaria, era um caminho mais próximo. Só que a maioria dos judeus, por causa de conflitos étnicos, conflitos raciais, religiosos, contextos históricos antigos que eles carregavam ainda com si, a consequência daquilo ali, evitavam passar por Samaria. O caminho por Samaria até Jerusalém, indo da Galiléia, eram 7 dias a pé. O outro caminho era o caminho do mar, passando por Jope, atual Tel Aviv. A viagem ia para algo em torno de 13, 14 dias a pé. Então todas as vezes que você lê que Jesus está em Jerusalém, ele está talvez a pelo menos 14 dias de viagem a pé, se ele tivesse passado pela região de Jope, pela região de Tel Aviv. Então imagina a logística disso, ter que viajar com os discípulos, 12 homens junto com ele. Então toda a organização dessa estruturação de viagem era algo muito cansativo. Quando Jesus está em Jerusalém, ele não fica só em Jerusalém. Ele vai aos lugares mais distantes, às vielas mais carentes, para pregar aquelas pessoas, anunciar a eles as boas novas do Evangelho, curar os seus enfermos, libertar os seus oprimidos. Imagina talvez que 5, 6 da manhã, Jesus sai de Jerusalém andando com os discípulos, e lá para 5, 6 da tarde ele está voltando, ficou em pé o dia inteiro, andou o dia inteiro, anda para lá, anda para cá, pregando. Então muito tempo sendo as energias gastas dentro dessa dinâmica do exercício do ministério do Senhor. No tempo de volta para Jerusalém, algo em torno de 2, 3 quilômetros a pé, para quem já está andando o dia inteiro, é uma direção e uma quantidade de tempo muito considerável. Betânia ficava 2 a 3 quilômetros antes de Jerusalém. Então muitas vezes quando Jesus estava voltando para Jerusalém, ele optava em entrar em Betânia, porque ele sabia que todas as vezes que fosse necessário, haveria uma família sempre de corações abertos. Haveria uma casa sempre com as portas abertas, dizendo: Senhor, a tua presença é sempre muito bem-vinda aqui. O Senhor é sempre muito bem-vindo em nossa casa. E nós ficamos sempre muito felizes de tê-lo juntamente com os seus discípulos aqui conosco. É interessante nós compreendermos isso, para tentar entendermos o mundo de Lucas 10. Quer ver uma coisa aqui? Quem aqui é uma dona de casa? Faz assim com a sua mão, ok? Imagina que você está em casa e 11 da manhã sua campainha toca. Quando você vai ver quem é, Jesus mais 12 discípulos. Qual é a primeira coisa que uma dona de casa pensa? Eu tenho que preparar alguma coisa para essa turma comer. Ele não mandou um WhatsApp, não ligou, não falou nada. Então tem que preparar alguma coisa para alimentar esse pessoal. Sim ou não? Sim, foi a reação de Marta. Não é que Maria tinha menos compromissos ou menos responsabilidades, não. A questão é, quando Maria percebeu
a oportunidade que ela estava tendo de ter Jesus dentro da sua casa, ela parou tudo que ela estava fazendo e ela entendeu que nada era mais prioritário do que ter a presença de Jesus em seu lar. Ela parou tudo e a Bíblia diz que ela foi aos pés de Jesus. Marta está na cozinha e ela se sente incomodada com aquilo. Ela vem na sala, em outras palavras o que ela está dizendo é o seguinte: Senhor, peça a Maria para que se coloque no lugar dela. Eu estou trabalhando sozinha lá na cozinha e Maria se dá ao luxo de parar para ouvir o Senhor ensinar, e eu trabalhando sozinha lá. Aí o Senhor olha para Marta e fala assim: Marta, Marta, você anda agitada, distraída, envolvida com tanta coisa e não está percebendo que uma só coisa é necessária. Uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta parte não lhe será tirada. Sabe o que é interessante aqui? Normalmente nós aplicamos esse texto para aquelas pessoas que têm 3, 4, 5, 10 empregos, que o dia tem 24 horas e ela trabalha 40 horas por dia, e ela tem tempo para tudo, menos para Deus, menos para a igreja, menos para a família. Só que a questão aqui que sempre mexeu comigo foi a seguinte: Marta estava trabalhando, sim ou não? Sim. Para quem que Marta estava trabalhando? Para Jesus. É para alguém que está trabalhando para Ele que o Senhor está dizendo: você está agitada, distraída, preocupada, envolvida com tanta coisa e não está percebendo que a melhor parte está sendo perdida. O que Jesus está ensinando para a gente aqui é o seguinte: se todo o tempo que você dedica para mim é só para trabalhar para mim, mas nunca para estar sós comigo, você está perdendo a melhor parte. Se todo o tempo que você dedica para mim é só para o serviço, mas nunca para a comunhão, você está perdendo a melhor parte. Se tudo aquilo que liga você a mim é apenas aquilo que você desenvolve para mim como produtividade, mas nunca o tempo que você tira para estar aos meus pés, a melhor parte está sendo perdida. A voz do Senhor é: uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte e isso vai permanecer, isso não lhe será tirada. Quem está entendendo isso e pode celebrar ao Senhor Deus por isso? O Senhor está ensinando para essa família que a produtividade não é a prioridade, a comunhão sim. E aquilo que eu produzo em Deus, na obra dEle, através dEle, deve ser consequência da comunhão que primeiro eu desfruto com Ele. Marta não esperava essa resposta. Lucas 10 termina com essa questão sendo ensinada. A segunda vez que a Bíblia vai falar sobre essa família é João capítulo 11, que é o texto que nós lemos. Jesus chega na entrada de Betânia, e quando Jesus chegou na entrada de Betânia, a notícia chegou dentro da casa de Marta e Maria: Jesus acabou de chegar ali. Aí o texto diz que as irmãs de Lázaro mandaram. Você pode repetir isso comigo? Diga: as irmãs mandaram. Elas chegaram para alguém e falaram assim: será que você pode ir lá avisar Jesus que Lázaro está doente? A pessoa chegou e falou assim: bom dia, Jesus. Pediram para informar o senhor que Lázaro está doente. Marta e Maria pediram para que eu informasse isso ao senhor. Só que o texto diz que Jesus ficou 2 dias onde estava. Mentalize isso, 2 dias. Passa o primeiro dia, Marta e Maria não vão falar com Jesus. Começa o segundo dia, Marta e Maria não vão falar com Jesus. Elas limitam a comunicação com o Senhor a terceiros. Elas limitam a comunicação com o Senhor àquilo que elas disseram a alguém para dizer a Jesus sobre o problema que elas estão enfrentando na vida dela. Aí no final do segundo dia, a Bíblia diz que Jesus se levanta e olha para os seus discípulos e diz: vamos voltar para a Judéia. Senhor, mas nós acabamos de chegar de lá agora, vamos voltar para lá. A gente precisa entender algumas coisas aqui. Em primeiro lugar, Jesus nunca permanece em um lugar onde Ele não é bem tratado. Você pode repetir isso comigo? Diga: Jesus não permanece em um lugar onde Ele não é bem tratado. O Senhor não quer que a sua comunicação com Ele fique restringida a terceiros.
Ele até entende quando você pede a alguém para falar com ele sobre os problemas que estão assolando a sua vida, mas ele não quer que a sua comunicação com ele se limite a terceiros. Ele quer que você pessoalmente vá, ele quer que você pessoalmente encontre um lugar aos pés dele, ele quer que você desenvolva e construa um relacionamento, um diálogo, uma comunicação pessoal com ele. Deixa eu lhe dar uma boa notícia: o véu já está rasgado, a comunicação é direta, você pode ir diante dele, não limite a sua comunicação com ele a terceiros. Ele até entende quando você pede a alguém para que ore por um problema que está acontecendo na sua vida, mas isso não te isenta de pessoalmente ir falar com ele. Você não pode limitar o seu relacionamento com Jesus àquilo que as pessoas falam com ele sobre você. Segunda coisa, Jesus sai, e a Bíblia diz que quando Jesus retorna para Betânia, nesse inteirinho de tempo, aí João diz que novamente Jesus chega em Betânia, e novamente a informação chega dentro da casa de Lázaro: Jesus acabou de chegar lá. Marta se levanta, Maria fica em casa. Marta se levanta, Maria fica em casa. E Marta chega para o Senhor e fala assim: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. O Senhor olha para ela e fala assim: mas o seu irmão vai ressuscitar. Ela diz: eu sei, Senhor, ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Irmão, isso aqui é quase a mesma coisa de você olhar para alguém e falar assim: vai dar certo. E a pessoa dizer: vai sim, sabe quando? No dia de São Nunca. O que Marta está dizendo é o seguinte: eu sei que ele vai ressuscitar. Quando todo mundo ressuscitar, ele ressuscita junto. Em outras palavras, o que ela está dizendo é: bonito, Senhor. Quando o Senhor passava por aqui e precisava ficar lá em casa, o Senhor sabia onde era a casa da gente. Como éramos nós que estávamos precisando, o Senhor não foi até lá. Se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Por que o Senhor não foi lá? É o que ela está dizendo em outras palavras. Quando o Senhor diz para ela: o teu irmão vai ressuscitar, ela fala: ressurreição do último dia. Eu sei que um dia todo mundo ressuscita. Aí, em outras palavras, o que o Senhor está dizendo é o seguinte: Marta, já que você mexeu em ressurreição, deixa eu me apresentar para você em uma dimensão que você ainda não conhece. Eu sou a ressurreição, eu sou a ressurreição e sou também a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Glórias sejam dadas ao Senhor Deus por isso. É muito curioso que a primeira fala de Marta está linkada com o passado: se o Senhor estivesse aqui. A segunda fala dela está linkada com o futuro: ressurreição do último dia. Primeiro ela puxa o diálogo para o passado, depois ela puxa o diálogo para o futuro. Jesus está trazendo o tempo da ação para o presente. E está dizendo: Marta, não tem a ver com ontem, não tem a ver com amanhã, tem a ver com agora. Eu sou hoje a ressurreição e a vida. A grande parte da mente da gente, do tempo da mente da gente, ela está envolvida ou com o passado ou com o futuro. O problema é que excesso de passado talvez pode provocar na gente depressão. Excesso de futuro pode provocar na gente ansiedade. A palavra de Deus diz: basta cada dia o seu mal. A gente precisa entender que o passado a gente não consegue ter mais acesso a ele. O futuro ele ainda não existe, ele tem que ser programado, projetado, mas ele ainda não existe. O tempo que Deus está agindo é no agora. O tempo que Deus está protegendo é no agora. O tempo que Deus está fazendo é no agora. O tempo que Deus está construindo coisas novas é no agora. O tempo que Deus está dando sonhos, projetos, ideia é no agora. O tempo que Deus está convertendo nosso coração a Ele é no agora. O tempo que Deus está construindo a sua vontade é no agora. Deixa eu lhe falar uma coisa: o passado não se pode ter mais acesso a ele, o futuro também ainda não existe, mas o poder de Deus, a graça de Deus e a palavra de Deus está liberada sobre o nosso hoje, para nos ajudar a viver coisas extraordinárias de Deus sobre a história da nossa vida. Eu sou hoje, Marta, a ressurreição e a vida. Aonde é que está Maria? Ela diz: Senhor, Maria ficou em casa. Isso aqui é muito sugestivo, porque a alegria de Maria era a presença de Jesus.
A alegria de Maria era estar com Jesus. A alegria de Maria era parar o que ela estava fazendo para desfrutar da presença de Jesus. E Jesus está em Betânia e ela não vai ver Maria. Deixa eu falar uma coisa. Não se perca em meio às perdas. A morte de Lázaro talvez está mexendo com a estrutura, com a estabilidade. As perdas da vida às vezes são inevitáveis, as perdas da vida. Só que cuidado para você não se perder por causa delas. Não deixar aquilo que te ama, aquilo que é projeto de vida, aquilo que é razão de existência, aquilo que você sabe que é o plano de Deus para a história da sua vida, se dissolver por causa das perdas da vida. Você está entendendo isso? Cadê Maria? Maria ficou em casa. Vai lá chamar Maria. Aí o texto diz que quando Maria vem, que ela vê Jesus, a primeira coisa que ela faz é se prostrar aos pés do Senhor e dizer: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria. Espera aí, o que Maria acabou de falar, Marta falou agora há pouco, sim ou não? Com uma diferença. Marta falou em pé, Maria falou aos pés. Marta falou querendo argumentar com Jesus. O texto diz que Maria falou chorando em lágrimas. Sabe o que é curioso aqui? O que Marta quis fazer? Diga comigo, argumentar. Marta fez o quê? Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, teu irmão vai ressuscitar. Vai sim, ressurreição do último dia. Ela quer argumentar. E o que Jesus faz com ela? Argumenta. Maria, quando chega, ela não quer argumentar. Ela se prostra. E ela chora. Aí pela única vez na Bíblia, a Bíblia diz: e Jesus chorou. Isso aqui é muito interessante. Porque ele argumenta com quem argumenta, mas ele chora com quem chora. Ele resiste a quem o resiste, mas um coração contrito e quebrantado não alcança resistência diante dele. Se você talvez está reclamando da forma como Jesus tem tratado você, talvez está na hora de repensar como é que você tem tratado ele. Porque ele argumenta com quem argumenta, mas ele chora com quem chora. Maria está chorando, está dizendo: ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, como teria sido tudo diferente? O final da conversa com Marta foi: cadê Maria? Está em casa, vá chamá-la. Quando Marta foi para casa, Lázaro ainda estava morto. Lázaro ainda estava, mas o final do diálogo com Maria é: aonde é que está Lázaro? Me leve onde Lázaro foi sepultado. Marta voltou para casa com Lázaro morto. Maria voltou para casa com Lázaro ressuscitado. Porque deixa eu te falar uma coisa: a forma como a gente chega aqui determina a forma como a gente volta daqui. O coração com que a gente vem para cá determina os resultados com que a gente retorna para lá. Se a gente volta envolto desse mundo, desse universo que tenta nos distrair, nos sucumbir diante dos problemas da vida, e a gente não percebe que culto não é algo que a gente vem para assistir, culto é algo que a gente vem para fazer. Culto é um tempo de entrega, é um momento de ir para os pés, é um momento de oferecer as lágrimas, é um momento de se desnudar diante dele e dizer: Senhor, o Senhor me conhece, toca a minha vida com o teu poder, enche-me de ti, esvazia-me de tudo aquilo que não é do teu propósito para mim. Quando você chega diante dele com o coração contrito, quebrantado, rendido, entregue a ele, meu irmão, é impossível você voltar para a sua casa do mesmo jeito que você chegou. Ele te encontra no culto, muda a tua história, transforma a tua vida e coisas novas acontecem para a glória dele. Quem pode louvar a ele por isso? Sabe o que eu acho interessante aqui? João capítulo 11 foi o segundo encontro de Jesus com essa família. O primeiro encontro foi Lucas capítulo 10. Em Lucas capítulo 10 eles estavam onde? Diga comigo, em casa. Estavam onde? João capítulo 11 eles estão aonde?
na rua, na sociedade, na vida pública. Como é que elas estavam em casa? Marta estava em pé, agitada, distraída e envolvida com muita coisa. Maria estava como? Maria estava como? Lucas 10. João 11, eles não estão mais em casa, eles estão agora na sociedade. Marta está como? Em pé, agitada, preocupada, distraída com muita coisa. E Maria? Aos pés. A gente precisa entender que aquilo que nós somos na sociedade, na igreja, no trabalho, na escola, é apenas a continuação do que aquilo primeiro nós somos dentro de casa. O dia que a gente entender que culto não é algo que começa quando a gente entra por aquela porta, mas culto é um estilo de vida. A samaritana olhou para Jesus e falou: Senhor, tira uma dúvida minha. Nosso grupo fala que é aqui em Gerizim, o grupo de vocês fala que é lá em Jerusalém. Aonde que é mesmo para acontecer esse negócio de culto? O Senhor olhou para ela e falou assim: mulher, a hora vem e agora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Adoração tem a ver com estilo de vida, com cultura de vida, com modo de viver. Você está entendendo isso? Elas são do lado de fora apenas a continuação do que primeiro elas são dentro de casa. Levante uma de suas mãos aos céus e diga: eu preciso ser um crente melhor dentro da minha casa. Maria era crente em casa. Em casa Marta era agitada, preocupada, distraída, envolvida. Do lado de fora ela continuou agitada, preocupada, distraída, envolvida. Maria continuou aos pés. Se Jesus tivesse entrado em Betânia e ido até Lázaro, com Lázaro enfermo, o milagre seria uma cura, o milagre seria uma... Mas como ele entra e vai ter contato com essa família depois de Lázaro, 4 dias sepultado, o milagre agora não é mais uma cura. O milagre agora tem que ser uma ressurreição. O que é maior, uma cura ou uma ressurreição? Uma ressurreição. Deixa eu lhe falar uma coisa. Tem algumas coisas que aparentemente precisam demorar um pouco mais. Porque o que Deus vai realizar é muito maior do que aquilo que você estava esperando. Você está entendendo isso? O milagre foi maior do que o que eles estavam esperando. O Senhor libera uma palavra: Lázaro, venha para fora. Lázaro vem. O Senhor o reintegra, o devolve à sua família. João 11 termina. E João 12 começa dizendo: 6 dias antes da Páscoa. 6 dias antes da terceiro encontro de Jesus com esta família. Lázaro está com Jesus assentado, os dois conversando. E a Bíblia diz que Maria está junto, Marta também. Só que a Bíblia diz o seguinte: Marta servia. Marta, Lázaro está como? Assentado, conversando. Marta está em pé, fazendo o quê? Como é que você acha que Maria estava? Aos pés. Maria volta para os pés. Com uma diferença. Lucas 10 ela ouve, João 11 ela chora. João 12 ela traz um nardo puro. Um perfume de um valor altíssimo. Mas ela está oferecendo aquilo a Jesus. Porque ela está dizendo o seguinte: Senhor, na primeira vez eu ouvi, na segunda vez eu chorei. Eu não quero que o meu relacionamento contigo se transforme apenas em uma memória daquilo que eu já vivi. Mas eu quero viver coisas novas. Eu quero conhecê-lo mais. Eu quero me entregar e servi-lo em uma proporção que eu ainda não fiz. Ela traz um perfume caríssimo. E o texto diz que ela derrama como oferta sincera, verdadeira, espontânea. E o texto diz que ela enxuga os pés de Jesus com os seus. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem aqui algum dia almoçando já derramou uma jarra de suco com um copo d'água? Levanta a mão aí. Você secou aquilo lá com o quê? Com pano.
Experimentou já secar com cabelo? Sabe por que você não seca com cabelo? Porque cabelo não tem poder de absorção. Pano absorve, cabelo não. Quando Maria vai secar com os cabelos, é isso mesmo que ele está falando. O que ela está dizendo é: Jesus, eu quero deixar bem claro para o Senhor, que eu não tenho pressa de sair dos teus pés. Eu não tenho pressa de sair da sua presença. Eu encontrei o meu lugar é aos seus. Eu encontrei o meu lugar é aos seus pés. Ela não quer que a vida cristã dela se transforme em um museu daquilo que já foi vivido. Ela está dizendo: Senhor, eu quero me doar de uma forma que eu ainda não me doei. Eu quero conhecê-lo de uma forma que eu ainda não conheci. Eu quero experimentar a tua presença. Eu quero oferecer a ti a minha adoração sincera, verdadeira, autêntica. Eu quero ser alguém que será lembrada como alguém que entendeu que o melhor lugar da vida é aos teus pés. Eu estou concluindo aqui. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Nós temos que ter um cuidado muito grande para que aquilo que é urgente não nos roube daquilo que é importante. Você pode repetir isso comigo? Diga: eu preciso ter um cuidado para que aquilo que é urgente não me roube daquilo que é importante. As coisas importantes da vida são as coisas que vão fazer muita falta se nós não priorizarmos. Vão fazer muita falta se nós não corrigirmos. Vão fazer muita falta se nós não dedicarmos a atenção necessária a elas. Só que a vida está cheia de urgências, a vida está cheia de... As distrações às vezes são urgências. Aquilo que rouba o nosso foco, distrai a nossa atenção, rouba a nossa energia, tira a nossa prioridade, são urgências que aparecem na vida, mas que nem sempre, de fato, são importantes. Esses dias eu estava lendo um livro de um CEO, de uma grande companhia, de uma grande empresa, e ele estava falando que ele tirou 30 dias do mês e fez uma loucura. Não abriu a caixa dele de e-mail. 30 dias. 30 dias depois, quando ele abriu de novo, 70% daquilo já estava resolvido, já estava solucionado. Resolveu por si só. Eram urgências que não faziam tanta importância. Mas se ele tivesse mergulhado naquilo, ele não teria conseguido priorizar naqueles 30 dias o que de fato era prioridade. Tem coisas que são prioridades. Propósito de Deus para as nossas vidas. Nossa relação com os nossos filhos. Casamento. Saúde. Não sair da rota que Deus estabeleceu para a gente. O tempo que ainda temos com os nossos pais. Se a gente não tiver cuidado, as urgências nos tiram daquilo que é importante. Quando Marta vai para a cozinha, ela está se envolvendo com o que é urgente. Quando Maria vai para os pés, ela está se envolvendo com o que é importante. E o que é assustador é a fala que Jesus tem com Maria. Uma só coisa é necessária. Você pode repetir isso comigo? Vamos de novo? Mateus, você não tem noção como que a minha vida é corrida. Uma só coisa é necessária. Mateus, você não tem noção, tem dias que 50 horas não dava, 24 horas é muito pouca. Uma só coisa é necessária. Mateus, tem dias que eu deito para dormir, minha cabeça está tão agitada com aquilo que não foi solucionado, que leva 1 hora para minha mente conseguir apagar e eu descansar. Uma só coisa é necessária. Mateus, você não tem noção das sobrecargas que me alcançam na vida. A gente precisa silenciar e ouvir Jesus dizer de novo: você está agitado, distraído,
envolvido com tanta coisa, mas não percebeu que uma só coisa é necessária. Se a gente não priorizar Ele, o tempo que sobra não será o suficiente. Se a gente não colocar como plano principal o que tem que estar como plano principal, aquilo que vem para tentar nos envolver, nos engole. Eu gostaria que você saísse desse culto refletindo isso. Será que a minha vida está sendo gastada com o urgente ou com o importante? A ideia do importante vem de importar, ok? A gente lida muito com isso na economia. Quando você pega um produto daqui de fora e envia para o exterior, você está exportando. Mas quando você traz do exterior para cá, você está importando. Importante é aquilo que você quer dentro. Importante é aquilo que você precisa dentro. As urgências colocam o que é importante para fora e colocam aquilo que não vai fazer o menor sentido para o centro. O Senhor está dizendo, você precisa entender que uma só coisa é necessária. Quando você coloca como importante, como prioridade, aquilo que de fato tem importância, você vê que as urgências, muitas delas vão se resolver por si só. E existem urgências que nós não conseguimos resolver. Quem prioriza o que é importante, ele se envolve com essas urgências. Aonde é que está Lázaro? Deixa eu liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida. Coloque Deus no centro, coloque Deus em primeiro lugar. Não tire Deus da parte de importância da sua vida, e você vai ver que Ele na frente, tudo será mais fácil. A presença dEle vai te ajudar, vai facilitar aquilo que sozinho você não está conseguindo resolver, porque quando você prioriza o importante, o urgente é resolvido para a glória de Deus. Quem está entendendo essa palavra, fique de pé glorificando a Deus com ela, se você pode, em nome de Jesus. A gente precisa ouvir Jesus dizer de novo para a gente, uma só coisa é necessária. Você pode colocar a sua mão no seu coração e diga assim, Senhor, eu preciso aprender isso. Diga, eu preciso viver isso. Diga, ó Deus, o Senhor sabe como está o meu coração. Mas diga, eu preciso que o Senhor me ajude a encontrar o meu lugar aos teus pés. Você está entendendo isso? Saia desse culto disposto a viver uma vida aos pés dele, a priorizar um tempo com Deus, pedindo graça a Deus e dizendo, Senhor, eu não quero ver a vida passar e eu fazendo tanta coisa, mas aquilo que é a boa parte sendo perdido. Eu quero priorizar aquilo que não me será tirado, os teus pés. Você entende essa palavra? Ao ponto que a gente se encontra com Jesus, a gente tem que melhorar. A gente tem que conhecê-lo mais. A gente tem que desfrutá-lo mais. A gente tem que entender que há algo mais que eu e você podemos fazer. Porque se a gente não tiver cuidado, a gente entra nessa rotina de Marta. Em pé, serve, vai, distraído, preocupado. A gente se torna só assistente de culto, consumidor de mensagem, cantador de música. Há um convite de Jesus. Uma só coisa é necessária. Vida cristã é mais do que um culto que eu participo. É um relacionamento que eu construo. Ele é uma pessoa. Jesus é a melhor pessoa que existe. Diga comigo, Jesus é a pessoa mais linda que eu conheço. Feche seus olhos. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. Deus, nos ajude a encontrar um lugar aos teus pés. Alinha o nosso coração a ti.
nós vamos vivendo agitados, preocupados, envolvidos, distraídos, sendo consumidos pelo urgente, negligenciando o importante. Mas nós pedimos ao Senhor que essa palavra nos faça refletir, reorganizar a vida, priorizar o que tem que ser priorizado, porque nós não podemos deixar a vida passar por si só. Nos dê graça, Senhor, para viver uma vida aos teus pés, escolher a boa parte, porque isso não nos será tirado. Em nome de Jesus, amém e amém. Eu queria saber aonde está a primeira pessoa para Jesus nesse culto. Você que talvez está distante dos caminhos do Senhor, ou que precisa fazer uma decisão de entregar a sua vida a Jesus, fazer uma aliança com Jesus, renovar a sua aliança com Deus. Eu preciso orar por você e com você agora. Aonde está a primeira vida para Cristo nesse culto? Eu quero orar com você. Há alguém que está distante dos caminhos do Senhor, que nunca fez a decisão de definitivamente entregar a sua vida a Jesus, mas que deseja hoje voltar, recomeçar, começar a viver uma vida nova? Se tem, eu quero orar por você. Onde está a primeira pessoa para Cristo desse culto? Onde está a primeira vida? Há um lugar para você aos pés de Jesus. Há um lugar. E Ele te espera porque te ama. Porque foi à cruz, no meu e no seu lugar. Viveu a nossa morte para que possamos viver a sua vida. Nos deu perdão dos pecados, acesso ao Pai, uma nova oportunidade para viver uma vida que de fato pode ser chamado vida. Pela última vez eu pergunto: há alguém esta noite que quer entregar a sua vida a Jesus, renovar sua aliança com Ele, recomeçar uma caminhada de fé? Não há? Todos aqui já servem ao Senhor? Que Deus te abençoe. Após o culto eu vou estar ali, quero ter a alegria de lhe cumprimentar ali, e passar um livro em mãos, deixar uma dedicatória no seu livro. Permaneça em pé. Pastor Ezequiel, meu muito obrigado. Deus abençoe todos vocês. Te dê uma semana de paz juntamente com toda a sua família. Amém.